2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 7. Quinta-feira nós meditamos no verso 6 e hoje iremos meditar no verso 7. Diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios 4 e 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pai amado e Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós invocamos o Teu santo nome nesta manhã, Senhor, neste primeiro culto da semana, primeira vez que nós nos reunimos nesta nova semana que o Senhor nos concede. Agradecido, Senhor, pela que passou, por tudo que o Senhor nos concedeu, pelos aprendizados, pelas proteções, Pai, pelo sustento da semana passada e agora pela fé, Pai, nós já te entregamos também esta nova semana que o Senhor nos concede. Pai, dedicando essas primeiras horas do dia para a Tua adoração e para o aprendizado da Tua palavra, Pai. Envia o Teu Espírito Santo sobre nós, dentro de cada um de nós, para nos iluminar, para nos fazer compreender, Senhor, mais e mais a Tua vontade em nossas vidas, para que sejamos transformados à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem eu oro, peço e já agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. O que é? Todo final de ano tem festa. Fala alto, pode participar. O que é que todo final de ano tem? 13º, para alguns, né? Natal, confraternização, só que a gente vê por aí, né? Réveillon, dia 31. O que mais? Todo final de ano tem promessa de dieta, né? Para janeiro. Fogos de artifício, o que mais há? Prometo mais não, porque não compro, né? Irmãos, tem muita coisa todo final de ano, muitas coisas se repetem, inclusive retrospectiva. Já percebeu que alguns canais de televisão todo ano procuram fazer uma retrospectiva daquele ano, dos fatos principais, das imagens, dos acontecimentos bons e ruins? É justamente uma retrospectiva que nós iremos ver agora. Porém, não apenas de um ano, mas de uma vida inteira, de uma pessoa chamada Apóstolo Paulo. Aqui no verso que lemos, Paulo resume a sua vida em 3 frases curtas, porém muito amadas por todos os cristãos. Como Paulo resume a sua vida, especialmente a sua vida depois de ter conhecido Jesus? Através de 3 frases que nós queremos meditar hoje. Dava para a gente estudar uma frase dessa a cada culto, mas eu quero fazer brevemente, ver brevemente as 3 hoje. Primeiro, Paulo resume a sua vida, faz uma retrospectiva da sua vida, dizendo: combati o bom combate. Como é que está na sua versão? Está igual a minha ou está diferente? Combati o bom combate. Gonçalves Dias é um poeta brasileiro que tem uma poesia que eu gosto há muito tempo. A poesia é pequena e diz assim: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Para Gonçalves Dias, a vida humana é uma luta, é um combate. E nós podemos dizer que a vida cristã também é uma luta, também é um combate. Jesus, inclusive, quando falou sobre a porta estreita, você lembra como ele se referiu a ela? Ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porfiai
A palavra porfiar é lute para entrar pela porta estreita. E aí ele diz, porque muitos vão querer entrar, mas não vão conseguir. A vida cristã é uma luta. E não é uma luta qualquer. A palavra que Paulo usa aqui para combater, para combate, é a palavra agona. Que lembra o quê? Agona lembra agonia. Quando ele diz combati o bom combate, ele está dizendo eu agoniei a boa agonia. Lutar aqui é agonizar. É um esforço cansativo e constante. É assim que Paulo se refere à sua vida passada até esse momento. Eu lutei, eu combati. Trata-se de um conflito extremamente cansativo. É claro, irmãos, que a vida cristã tem muitos momentos agradáveis, de recompensa, de vitória. Mas para podermos chegar a esses momentos de vitória, primeiro, nós temos que passar pelos momentos de luta. Nós temos que suportar as lutas. Nós temos que vencer as lutas. E Paulo se refere a si mesmo várias vezes tendo que lutar. Se você quiser, acompanha comigo alguns versículos, se não, você apenas escuta. Passagens nas quais Paulo se refere a ele mesmo tendo que lutar. Por exemplo, Filipenses capítulo 1, verso de número 30. No qual ele diz assim, Filipenses 1 e 30. Pois tendes o mesmo combate, olha a mesma palavra, que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Está escrevendo à igreja em Filipos, e ele diz, vocês estão vendo os combates que eu estou tendo, e agora vocês estão podendo combater também. Colossenses capítulo 2, verso 1. Eu amo esse verso, ele diz assim, Colossenses 2 e 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Aqui Paulo fala de estar enfrentando uma grande luta, não contra as pessoas, mas pelas pessoas. Uma grande luta eu estou enfrentando por vocês. Você está lutando por alguém ainda hoje? Você está lutando a favor de alguém, pelo bem de alguém, pela salvação de alguém? Então você está no mesmo caminho do apóstolo Paulo. Porque ele disse, olha, eu queria que você soubesse, escrevendo para aqueles pelos quais ele estava lutando, que eu estou lutando por você. Eu continuo lutando pela sua vida. E ele queria que as pessoas soubessem que isso estava acontecendo. Indo mais adiante, 1 Tessalonicenses 2 e 2. 1 Tessalonicenses 2 e 2 diz: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a quê, irmãos? Em meio a muita luta. Como é que se prega o Evangelho? Como é que se anuncia o Evangelho? Em meio a facilidades. Você vai querer fazer um culto campal? O que aparece? Dificuldades, empecilhos, o tempo muda. Quem disse que vinha não vem, os instrumentos falham, é luta. Para fazer a vontade de Deus é luta. Então Paulo se referiu a si mesmo muitas vezes como tendo que lutar. Mas isso não era uma característica apenas de Paulo, irmãos. Em 1 Timóteo 6 e 12, ele escreve a Timóteo algo que serve para cada um de nós também. 1 Timóteo 6 e 12.
Você quer ir para o céu? Você quer ser salvo? Acredito que sim. Pois está aqui o que Paulo diz para quem quer ser salvo. 1 Timóteo 6,12 diz: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Deus nos deu a salvação, assim como Ele deu a terra prometida para o povo de Israel. Porém, a terra que Ele deu, Ele quer que nós lutemos por ela. Ele queria que o povo fosse lá e conquistasse a terra que Ele tinha dado. Assim também Ele nos dá a salvação, mas nós precisamos nos esforçar para continuar com essa salvação. Portanto, irmãos, Paulo lutava, Paulo se esforçava. Assim é a vida cristã. Uma luta constante, uma luta cansativa, porém uma luta que vale a pena ser lutada. Paulo inclusive chama o combate que ele combateu de quê? Eu combati o bom combate. Existem combates que são bons, existem lutas que são boas, existem lutas pelas quais vale a pena lutar. E essas são as lutas de Deus, essas são as lutas espirituais. Essa foi a luta que Paulo lutou. E a pergunta que eu faço é: e nós? Neste exato momento, nós nos encontramos lutando a boa luta? Nós nos encontramos combatendo o bom combate? Quando nós ouvimos falar em luta, às vezes, talvez, a gente pensa logo em alguém, em outro ser humano com quem a gente está lutando, ou com quem a gente precisa lutar, não é? Ah, luta, eita, aquele meu irmão é uma luta para mim, né? Aquele meu parente é uma luta na minha vida. Mas, irmão, sabe contra quem o apóstolo Paulo mais lutava? Sabe qual era a maior luta que o apóstolo Paulo enfrentava? Não precisa abrir lá, mas em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 26 e 27, ele diz: assim luto também eu, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A primeira e principal luta de Paulo era contra ele mesmo. Era contra o seu próprio corpo, que vivia querendo puxar Paulo de volta para o pecado. Que vivia querendo dominar o apóstolo Paulo de novo e trazê-lo de novo para aquela vida de antes, de rebeldia, de incredulidade, de blasfêmia contra Deus. Aí Paulo dizia: eu luto, mas eu não luto sem alvo. Eu luto esmurrando o meu próprio corpo. Não é o esmurrar literal. Paulo não se flagelava. Está falando aqui de forma figurada. Ele maltratava o seu corpo. O seu corpo queria fazer algo, Paulo dizia não. Ele lutava contra ele mesmo. E assim também é a nossa luta, irmãos. A nossa luta para não sermos nós mesmos, para não dizermos o que queremos dizer, para não fazermos o que queremos fazer, para não pensarmos o que queremos pensar. O nosso corpo vai querer nos levar para coisas que não agradam a Deus, e nós vamos ter que lutar contra nós mesmos. Vamos ter que lutar contra o nosso próprio corpo. Paulo fazia isso. Ele lutou a sua vida inteira contra a sua própria carne, contra a sua própria vontade. A vida do crente é lutar contra si mesmo.
Não é pedir algo a Deus e achar que Deus vai dar na hora, vai cair, pronto, ei, está aí, você pediu, está aqui. Não. Muitas vezes é lutar contra os nossos próprios desejos. Isso não significa que Paulo não lutava contra os outros. Ele lutava. E ele até diz quem eram esses outros, contra os quais ele lutava. Em 1 Coríntios, aliás, em Efésios, capítulo 6, verso 12, ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ou seja, a nossa luta não é contra outros seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo não levantava os punhos para brigar contra outro ser humano, e nós também não devemos fazer isso. Nós não estamos em um ringue lutando uns contra os outros. O que nós temos que entender é que ao invés de lutarmos uns contra os outros, nós temos que lutar uns a favor dos outros. A minha oração essa manhã é que nós paremos de lutar contra alguém e comecemos a lutar por esse alguém, a favor desse alguém. Não importa contra quem você acha que precisa lutar. Talvez o que Deus está te dizendo hoje não é contra Ele que eu quero que você lute, é por Ele, é a favor dEle, é para a salvação dEle, é para o bem dEle. Paulo combateu o bom combate. Só assim nós vamos poder chegar ao final da vida, irmãos, e vamos poder dizer: combatemos não os combates errados, não as nossas lutas, mas a boa luta de Deus para nós. Em segundo lugar, voltando lá para 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, Paulo recapitula a sua vida, escrevendo a Timóteo, dizendo: completei a carreira. Carreira aqui é corrida. Dia 31, normalmente nós temos aqui no Brasil uma corrida famosa, que já ficou como uma forma de tradição, que é a corrida de São Silvestre. E Paulo diz: eu completei a corrida, eu cheguei até o fim. Irmãos, durante os nossos estudos sobre a vida de Paulo, certa vez nós chegamos a ouvir, ler Paulo escrevendo aos presbíteros em Éfeso, pregando aos presbíteros de Éfeso, dizendo: porque em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Isso se encontra lá em Atos capítulo 20, verso 24. O objetivo de Paulo, muitos anos antes, não importava se ele ia viver ou morrer, era que ele conseguisse completar a corrida que Deus deu para ele. Paulo tinha objetivos, e nós também devemos ter, principalmente objetivos espirituais. Mas, irmãos, olha que interessante. Agora, muitos anos depois, quase no final da vida, ele diz que aquela corrida, que era o sonho dele completar, agora ele diz: eu completei a carreira. Eu completei a minha corrida. Interessante que a palavra completei aqui é a mesma palavra que Jesus usa para gritar na cruz do Calvário: está consumado. Está consumado significa está finalizado, está completo. Portanto, Jesus e Paulo completaram a corrida que o Pai deu para eles. E nós vamos completar também, não vamos? Nós vamos completar a carreira que Deus nos deu, não vamos? Vamos chegar no final da nossa vida e vamos dizer: Jesus, Paulo,
completaram e eu também estou completando a vontade de Deus na minha vida. Eu alcancei a vontade do Senhor para mim. Nós também podemos, irmãos, e nós também iremos. Porém, precisamos entender que ninguém completa uma carreira desistindo no meio do caminho. Ninguém completa uma carreira prestando atenção para as vaias do inimigo. Se nós queremos completar a carreira, nós não podemos prestar atenção ao que o nosso inimigo quer nos dizer, às dificuldades, ao sol quente, ao terreno cheio de buracos. Não, nós temos que passar por cima de tudo isso para conseguirmos completar a carreira que Deus nos deu. Nós não podemos desistir. Inclusive hoje pela manhã a irmã Márcia me enviou um vídeo, eu já tinha visto, mas foi proposital de Deus, porque esse vídeo fala algo de diferente entre o diabo e nós. O diabo sabe que está condenado, mas ele não desiste. Todo dia ele é diabo, todo dia ele faz o mal, sem desistir, sabendo que está condenado. Já eu e você sabemos que a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida, que Ele nos ama, que Ele enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, mas todo dia nós queremos desistir. O diabo não tem salvação, mas ele persiste em fazer o mal. Nós temos Deus na nossa vida, nós temos o bem, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, sabemos que vamos morar no céu, e tem hora que a dificuldade vem e a gente quer parar de correr. Por que é que você quer desistir? Por que é que às vezes você pensa em parar? Será que você está olhando para onde não deve olhar? Será que você está ouvindo o que não deve ouvir? O que eu sei é que Deus preparou uma corrida para cada um de nós. E o desejo dele é que não saiamos dessa corrida até chegarmos à linha final. E nós devemos chegar, sabe por quê? Porque hoje, meio-dia, o mundo inteiro vai parar para ver homens correndo atrás de uma taça que se destrói. Mas eu e você corremos por um prêmio que não se acaba mais. Paulo diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. O que é isso? Uma coroa, a coroa de louros daquela época que se acabava com o tempo. Aí ele diz: nós, porém, a incorruptível. Nós corremos para alcançar uma coroa que não se destrói, uma coroa eterna. É por isso que nós não vamos desistir. Se homens não desistem por causa de uma taça que se destrói, eu e você não vamos desistir, é por aquela que nunca irá ser destruída. Paulo diz: combati o bom combate, completei a corrida, completei a carreira. E ele encerra dizendo: guardei a fé. Ou a fé eu guardei. Louvado seja Deus, irmãos. De qual fé Paulo estava falando aqui? Alguns acreditam que a fé da qual Paulo está falando aqui é a doutrina da igreja, que ele, como pastor, tinha que proteger. E de fato, às vezes, a fé, a doutrina na Bíblia é chamada de a fé na qual todos devem crer, ou seja, o ensino correto, a doutrina correta. E Paulo fez isso. Paulo combateu os hereges. Paulo confrontou as pessoas que pensavam errado. De fato, ele protegeu a fé, ele protegeu a doutrina. Mas aqui Paulo também pode estar pensando ou falando, irmãos, e eu creio
que ele está falando sobre a própria fé dele. Eu guardei a minha fé. Eu mantive a minha fé em Deus. Apesar de tantas traições, apesar de tantas dificuldades, apesar de tantas perdas, Paulo tinha muitos motivos para perder a fé em Deus, motivos humanos, como muitos perderam e ainda perdem hoje. Pessoas que no passado serviram a Deus e hoje você encontra na rua, você fala pelo telefone, a pessoa diz: não, eu não sou mais crente, não, eu não creio mais em Deus, não, eu não sigo mais a esse Deus. Paulo diz: pois eu mantive a minha fé. Paulo manteve a sua fé em Deus. Como o autor de Hebreus disse: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Diga hoje: eu não sou dos que voltam atrás, eu não sou dos que desistem, eu não sou dos que param, eu não sou dos que se tornam incrédulos, eu sou daqueles que vão continuar crendo até o fim. O que nós aprendemos com essas 3 frases de Paulo é que nós podemos ser falhos, pecadores, e mesmo assim chegar no final da vida tendo a consciência de que agradamos a Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas vezes nós vivemos ouvindo vozes que dizem que nós não vamos conseguir. E muitas vezes essas vozes começam na infância. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos para as crianças. Às vezes as crianças crescem ouvindo palavras negativas, palavras de desânimo, palavrões. Cabe a nós fazer diferente. Inclusive, nesses dias eu vi uma figura de 4 mulheres. E eu entendi que uma era filha da outra. E a primeira começava dizendo palavras ruins para a filha, que repetia dizendo palavras ruins para a sua filha menor. Até que a penúltima, mesmo escutando palavras ruins, decide falar palavras boas para a sua filha. E aquela sua filha está desenhando algo bonito em um quadro. Nós não somos obrigados a repetir aquilo que fizeram conosco com os outros. Talvez você foi maltratado, talvez você foi maltratada, mas agora Deus está te dando a oportunidade de fazer diferente com aqueles que estão ao teu redor. Então, muitas vezes, na própria família, os crentes escutam palavras de um incrédulo, de uma incrédula, dizendo: você é um falso, você é uma hipócrita, você não vai conseguir, eu não dou 6 meses para você desistir. Às vezes, de nós mesmos, surge essa voz. Às vezes, nós mesmos nos perguntamos: mas o que é que eu estou fazendo? Quantas vezes eu já caí, quantas vezes eu já falhei, não adianta eu tentar, sem falar do próprio inimigo que vive sussurrando no nosso ouvido. Mas ei, contra tudo isso, nós temos uma palavra na qual um homem, mesmo sendo falho e pecador, disse: eu consegui agradar a Deus. Eu consegui servir ao meu Deus, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E se ele conseguiu, nós também podemos conseguir. Acredite nisso, tenha isso como alvo. Eu quero chegar ao final da minha vida
E eu quero que alguém escreva na minha lápide: ele ou ela serviu ao Senhor até o último dia. Que esse seja o nosso sonho, que esse seja o nosso desejo. Porém, para que isso aconteça, para que nós consigamos chegar no final da vida como Paulo chegou, nós temos que seguir o caminho que Paulo seguiu. E qual foi o caminho que Paulo seguiu, pastor? Um caminho de dificuldades, um caminho de esforço perseverante. Aqui dá para ver que a vida do cristão não é um morango, né? Como dizem, não é um mundo de facilidades. Tem os momentos maravilhosos, aliás, todos os momentos são maravilhosos, até na luta a gente se alegra, mas tem batalha para enfrentar, não tem? E aí, poderíamos resumir o que Paulo fez em 3 palavras: combati, completei e guardei. Tem que se esforçar ou não? Para completar, para combater e para guardar. É ou não é uma agonia, irmãos, que nós temos que enfrentar todos os dias? A vida cristã não é um truque de mágica, como alguns pensam. Eu estalo os dedos e aparece. Inclusive eu estava pensando sobre os mágicos. E eu estava tentando fazer umas mágicas lá em casa. Mas pensa num negócio difícil. Tem que treinar muito para fazer algo para alguém pensar que é mágica. Imagino que os mágicos, não existe mágica, né? Mas o que os ilusionistas fazem para as pessoas acreditarem no que eles estão fazendo. Então até o mágico tem que se esforçar. Imagina o crente verdadeiro em Cristo Jesus. Imagina o cristão verdadeiro. Quem quiser viver uma vida de facilidade não vai ganhar nada. Mas quem estiver disposto a perseverar no esforço, na luta, na corrida e na proteção da própria fé, vai ganhar muita coisa. Vai ganhar o que, pastor? Primeiro, principal, o sorriso de Deus. Imagina você chegar aos seus últimos suspiros, tendo a consciência de que apesar da sua vida não ser perfeita, Deus se agradou dela. Tem algo melhor do que isso, irmãos? Não tem. Ninguém vai agradar a todo mundo, mas se der para agradar a Deus, eu já estou satisfeito. Sem falar que uma vida de fidelidade na terra, ela traz o bem para os outros, sabia? Quando nós permanecemos fiéis, eu gosto muito de repetir isso, porque é verdade, nós acabamos sendo influência para a vida dos outros. Inclusive, eu creio que esse era o principal motivo porque Paulo estava dizendo o que ele disse aqui. Paulo não disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, para se orgulhar, não. Ele estava escrevendo para um pastor tímido, que estava enfrentando dificuldades, que talvez estava pensando em desistir, e ele estava escrevendo para esse Timóteo, dizendo: ei Timóteo, eu consegui, você também vai conseguir, Timóteo. Tem alguém que você ama na terra? Pois sabe qual é uma das melhores maneiras de abençoar essa pessoa que você ama? É você permanecendo fiel até o fim. Porque esse alguém vai olhar para você e vai dizer: se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Sem falar da recompensa que nós mesmos ganharemos. Sorriso de Deus, influência sobre os outros e a recompensa final. Paulo fala sobre ela no verso 8, e nós queremos meditar sobre a coroa da justiça logo mais no nosso culto à noite. Mas eu queria, só para encerrar, ler o hino de número 2, que fala justamente sobre isso. Hino
da harpa cristã, que fala sobre esse lugar para o qual nós iremos e pelo qual vale a pena lutar. Saudosa lembrança. Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei, ou seja, eu lutarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de Aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem Ele eu não posso viver. Glória a Deus. Que esse, irmãos, seja um momento de retomar o caminho. Ou talvez decidir permanecer nele ainda mais. Se você está no caminho certo, é difícil? Então é um caminho certo. Decida permanecer nele. Decida continuar lutando. Lute contra você. Lute por alguém. Corra até o fim. Não deixe nada permitir que você perca a fé. E no final, nós estaremos na presença do Senhor. Podendo talvez um dia alguém falar de mim e de você, dizendo: ela combateu o bom combate. Ele ou ela completou a carreira. Ele ou ela guardou a fé. Que Deus nos ajude. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por versículos como este, que Paulo escreveu para animar Timóteo a perseverar, Senhor. Certamente Timóteo enfrentava muitas lutas, talvez pensava em desistir, Senhor, talvez orava e nem sempre via a resposta para a sua oração como ele queria, e isso podia abalar a sua fé, Pai. Por isso Paulo, que amava tanto o seu discípulo, escreveu para ele, como quem diz: Timóteo, eu consegui, com a ajuda de Deus, eu, um pecador falho, consegui. Você também pode conseguir. Senhor, nós também podemos conseguir. Se estivermos dispostos, Senhor, a nos esforçar e a continuarmos nos esforçando, porque sim, recebemos a Tua graça, Pai, mas também devemos fazer a nossa parte, devemos ter o nosso próprio esforço. Então que neste momento, Pai, nós possamos parar de olhar para as dificuldades, parar de olhar, Senhor, para as vaias do inimigo, para aquilo que ele sussurra em nosso ouvido, Pai, e possamos olhar para o Senhor e para o Teu plano maravilhoso em nossas vidas. Vem nos iluminar mais e mais, vem nos abençoar, e que ao final da nossa própria vida, Senhor, nós possamos dizer como Paulo, mais ou menos o que ele disse aqui, e estejamos aguardando a recompensa indestrutível que o Senhor está preparando para nós. Muito obrigado, abençoa o Teu povo, o restante deste dia, e o culto logo mais à noite, não apenas aqui, mas em todas as igrejas, Pai, que adoram o Teu nome. Por tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Alguém quer dizer alguma coisa antes da gente encerrar? Não? Agradecer a presença do Janilson aqui nessa manhã, trazendo um cafezinho. Seja sempre bem-vindo. Glória a Deus. Eu encerro este culto desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos. Que Deus vos abençoe.